Quais das seguintes afirmações sobre fundos de investimentos estão corretas? Então, são diversas possibilidades, né? E aqui está uma pegadinha, gente, clássica. O administrador pode alterar as regras do fundo sem prévia aprovação da assembleia, né? Para casos. E aí a gente fica, caramba, pô, não, para aprovar alguma coisa, alterar, putz, tem que convocar a assembleia. Mas o que ele diz aqui, ó? Para casos específicos que exija necessidade de mudanças para adequação às novas regras impostas pela legislação vigente, que seria a CVM, né? Então, pode sim, gente, o administrador pode alterar, né, as regras do fundo de acordo com a mudança de legislação. A gente não quer marcar essa porque a gente pensa logo assim, pô, ele está alterando as regras do fundo, vai afetar a decisão do investidor de permanecer ou não no fundo. Mas o que eu estou falando aqui é que ele vai adequar a legislação vigente. Se ele está alterando por conta da legislação, gente, está liberado, certo? 2. Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as demonstrações contábeis do fundo. É exatamente isso. Numa Assembleia Geral, e principalmente na ordinária, aquela que acontece anualmente, é que vai ter as demonstrações contábeis. E a 3 complementa, né? Antes de ir para a Assembleia Geral, as demonstrações contábeis têm que ser submetidas a uma empresa de auditoria externa, né? Os auditores independentes que são credenciadas à CVM. Então, todas as 3 alternativas estão corretas, tá bom? Eu perguntei do áudio, mas eu não perguntei se a tela está completinha para vocês aí. Tá completinha? Beleza, valeu, Ana. Então vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Qual das seguintes alterações podem ser realizadas pelo administrador do fundo sem a prévia aprovação na Assembleia dos Cotistas? Uma delas é a que a gente viu na questão anterior, mas eu quero saber as outras, né? Redução da taxa de administração é bom ou ruim para os cotistas? É excelente. Eu estou diminuindo o custo, consequentemente, isso tem um impacto no valor da cota. Então, de cara, a alternativa correta é essa. Mas vamos ler as outras. Ó, fusão, incorporação, cisão, transformação, liquidação do fundo, tem que ir para uma pauta de assembleia. Não é algo simples, né? Ah, o fundo fundiu com outro fundo. Beleza, eu não gosto do outro fundo. E aí, toma uma decisão de resgatar. Então, preciso saber se convocar a assembleia, preciso ser informado disso. Mudança na política de investimento, a gente viu que é proibido alterar a política de investimento sem ser aprovado em assembleia, né? É vedado ao administrador e ao gestor. E mudança do endereço do fundo em rede mundial de computadores, aqui, na verdade, é mais para dizer que é um assunto que ele teria que pautar na assembleia, ou enfim, aqui a gente poderia entrar na discussão que a alteração desses tipos de situação também não precisaria convocar a Assembleia. Tá? Mas o mais evidente aqui, que seria mais interessante a gente focar, seria a redução da taxa de administração, beleza? Que a gente viu já, né, que é algo positivo para o cotista, então, consequentemente, não precisa convocar a Assembleia. Questão de número 3. Aí uma questão que é legal também a gente entender, porque a gente viu o que é marcação mercado, mas o que ele pergunta aqui? A marcação pela taxa nominal dos títulos, né, fala do pré-fixado, nos fundos de investimentos, provoca o quê? Se o objetivo da marcação mercado é para evitar transferência de riqueza entre os cotistas, na marcação pela taxa nominal, e amanhã eu vou dar um exemplo, né, quando a gente falar de código, a gente vai falar da marcação mercado, vai entender o que seria essa possível transferência de riqueza entre os cotistas. Por quê? Porque não precifica os títulos conforme as oscilações de mercado, tá? Então, não é equidade entre os cotistas, não aumenta a volatilidade, ela distorce, inclusive, aqui. E também, em relação à rentabilidade, não dá para saber, porque às vezes a marcação mercado traz mais rentabilidade do que pela taxa, né? Ou menos rentabilidade, tá bom? Então, marcação mercado evita a transferência de riqueza e pela taxa nominal poderia acontecer uma possível transferência de riqueza entre os cotistas. Se tiverem dúvidas, lembrar da dúvida que teve, né, um insightzinho em relação à questão, vão colocando no chat. 4. A Assembleia Geral dos Fundos de Investimentos deve ocorrer pelo menos a ordinária, que ela acontece uma vez por ano, e principalmente para validação das contas do fundo, né, para demonstrações contábeis, né, que está validada ali por um auditor. Essa aqui é bem direta, mas quem não lembrar, né, vai ficar confuso aqui nos períodos, tá bom? Então, ela é anual, pelo menos um anual, porque tem as extraordinárias, beleza?
Questão número 5. Sobre a taxa de administração dos fundos de investimentos. Olha que questão legal, bem elaborada, né? Caracteriza-se por ser um percentual fixo, expresso ao ano, que incide sobre o patrimônio do fundo. Bonito, né? Exatamente o que é uma taxa de administração. Não afeta o valor da cota. Se ler rápido, esqueceu não, porque afeta o valor da cota. Então, está errada essa alternativa, essa sentença, né? Então, não afeta o valor da cota, está errado porque a taxa de administração a gente viu que é um dos fatores, inclusive, que afeta o valor da cota. 3. Quanto maior a taxa, maior a rentabilidade. Não, porque quando eu diminuo a taxa, inclusive é benéfico para o cotista, né, vai ter um impacto menor de despesas ali na cota. Então, a gente vai ter ali um resultado melhor, uma rentabilidade maior. Ah, professor, mas um fundo renda fixa tem uma taxa menor do que um fundo multimercado, né? E o multimercado tende a render mais. Estou comparando aí classes distintas, né? Quando eu falo maior e menor, é que eu vou dizer que tem menos impacto, consequentemente, esse menor impacto traria mais rentabilidade. Aqui a gente não fala da estratégia, estou falando do impacto do custo numa estrutura de um fundo, beleza? Então, 2 e 3 estão erradas, por enquanto, somente a 1 está correta. Vamos ver a 4. É cobrada mesmo quando a rentabilidade for negativa, que era sobre o patrimônio, né? Então, não importa, se a variação dos ativos foi negativa, vai cobrar sobre o patrimônio negativo também. Então, resposta certa, número 1 e número 4 estão corretas. 2 e 3 estão erradas. Às vezes confunde um pouquinho a 3 na leitura, tá? Mas ele fala que quanto maior, maior o custo, teoricamente, menor a rentabilidade. Beleza? Por enquanto, tudo bem? Então, vamos para a questão número 6. Essa é bacana e muito. Eu não vi aqui a estatística ainda hoje, mas depois eu vou ver, tá? Mas muitos dos nossos alunos caem nessa questão. Tá? E aqui, depois que a gente explica, a gente mata o que é o conceito para a gente entender aqui, certo? E aí eu tento fazer da maneira mais simples possível para vocês entenderem isso aqui. Um fundo de investimento é alavancado e está previsto que o mesmo pode se alavancar em até 200%, tá? Então, ele tem a referência do patrimônio, ele pode ter 200% de alavancagem. Em um momento em que o mesmo está no máximo do seu limite, ele está topado ali no limite de alavancagem, o mercado teve uma queda de 15%. Ele quer saber qual que seria o impacto, né? Qual que seria a perda bruta que a gente observaria nesse fundo. Qual é a dica aqui? Eu tenho um patrimônio e quero uma alavancagem de 2 vezes, é 200%, né? E tenho 2 patrimônio, 3 patrimônio, tá? Ah, professor, seja mais específico. Eu tenho 100% do patrimônio e os 200% da alavancagem, ela está aqui, ó. 100 mais 100, certo? Então, aqui eu estou fazendo a teoria, né? De maneira mais simples. Então, eu estou apostando 3 vezes, né? Ou seja, eu estou apostando meu patrimônio mais 200% de alavancagem, seria 2 vezes mais o patrimônio. Então, se eu estivesse apostando só 100, a queda seria quanto? 15. Mas se eu estou apostando mais 2 vezes, eu tenho que pegar a parte 2 e a parte 3 também e considerar esse prejuízo. Então, eu tenho 15% aqui de prejuízo, 15% aqui, certo? E mais 15% aqui, que daria, no somatório, 45% de perda bruta, né? Concordam? É só somar, tá? Aqui eu não vou nem fazer na HP, porque 15 mais 15, 30, com mais 15, 45, beleza? Então aqui, normal, muitos de vocês marcar 30, porque olha o 200 e dobra, né? Mas esquece que eu tenho a perda do patrimônio. Então, 200% seria 30% referente à alavancagem, mais 15% do meu próprio patrimônio, entendeu? Então, é isso que dá a possibilidade de uma perda superior ao patrimônio. Estou vendo algumas pessoas aqui dizendo que não entenderam, certo? Vamos falar com o número, tá? Como é que seria alavancar? Esquece aqui o 1, 2 e 3. O que seria alavancar em 300%? Qual era o nosso patrimônio? 1 bi, certo? Então, 100%, colocar aqui entre parênteses, que fica melhor. 100% do nosso patrimônio seria 1 bi,
Ok? Aí eu tenho uma alavancagem de 200%. Então, eu tenho 2 vezes o patrimônio alavancado. Então, eu vou ter aqui mais 1 bi e mais 1 bi, certo? Esse somatório aqui, ó, dá exatamente, coloca aqui, ó, embaixo. Deixa eu fazer assim. Esse somatório aqui dá exatamente quanto eu estou apostando, né? Estou apostando o meu patrimônio, certo? Mais 2 vezes a alavancagem. Eu escrevi de novo aqui, deixa eu tirar o... Tá. Pronto. Aqui vai ficar talvez mais visual, certo? Eu estou apostando. Qual é o meu patrimônio? Vou chamar de vermelhinho aqui meu patrimônio, ó. Vou chamar de azul, né? Porque eu ainda tenho ele. Então, eu tenho aqui, ó, meu vermelhinho, meu azulzinho, desculpa. E tenho aqui, quando eu estou alavancado, vou chamar de vermelho, né? E eu tenho aqui a minha alavancagem, ó. A minha alavancagem, que representa o quê? 200%, certo? Vou colocar aqui de preto. Então, a minha alavancagem, certo? Tá aqui, ó. Beleza, é o que ele diz, ó. Eu tenho 200% de alavancagem. Então, quando eu estou alavancado, eu tenho a aposta do meu próprio patrimônio, mais 2 vezes, no caso aqui, que seria 200%, né? Então, 1 bi, eu estou separando aqui, gente, porque se eu colocasse 2 bi, talvez ficasse um pouquinho mais confuso, tá? Eu estou separando aqui só para vocês entenderem que eu estou alavancando 2 vezes a mais o meu patrimônio, ou seja, 1 bi mais 2 bi, que seria os 200%. Então, só separei aqui, ó, 200% é 2 bi, certo? Só fazendo HP aí, pega 1 bilhão vezes 200%, dá 2 bilhões, ou seja, vai somar ali, vai dar 3 bilhões total. Então, minha aposta, ao invés de ser 1 bi, seria em 3 bi. Como esse valor aqui é uma aposta, é um valor que eu pego emprestado, deu errado, como ele disse aqui, eu vou somar o prejuízo nas 3 pontas, né? Os 15% que eu perderia se eu não tivesse alavancado, só do meu patrimônio, mais os 15% aqui está separado, né? Na verdade seria 30%, que seria a perda, vamos colocar aqui também, para não ficar só o separado. Seria 30% da perda que seria referente à alavancagem, tá? Então, aqui, ó, 30% da alavancagem que está separadinho aqui. Beleza? Então, aqui eu estou trabalhando essa alavancagem. Então, perda, que seria de 15%, a gente estaria perdendo 2 vezes mais, ou seja, mais 30%. Então, 15% do próprio patrimônio, mais os 30% da alavancagem. Então, daria 45%, certo? Então, assim, talvez a confusão aqui para vocês, né? E aí eu estou vendo aqui alguém colocando, né? A alavancagem de 200% é além do patrimônio. Perfeito, certo? Eu estou alavancando 2 vezes o patrimônio, porque eu dei o exemplo de uma alavancagem de 100% do patrimônio, certo? E é comum quando a gente olha 200%, a gente colocar o patrimônio dentro dessa alavancagem, né? Parece que estou apostando só 2 bi. Não, além do meu 1 bi, eu estou apostando 2 bi. Lembra do exemplo que eu dei de 1 milhão, né? Quero mais 1 milhão, estou apostando 100% a mais do meu patrimônio. Então, a alavancagem, gente, é apostar além do patrimônio. Aí, no final das contas, é como falar aqui, é matemática, beleza? Então, é só somar. Lembra, tem 1 milhão, quero apostar mais 1. Estou apostando quanto? Mais 100% do meu patrimônio, né? Mais uma vez o meu patrimônio. 100% é mais uma vez, 200% é mais 2 vezes. Se eu falasse 300%, seria mais 3 vezes o patrimônio. Beleza? Aí eu somo, no caso, a perda do próprio patrimônio, 15% seria se eu tivesse apostando só o patrimônio, mais 30%, que seria a perda de 2 vezes a mais o patrimônio. Eu somo tudo e aí virou matemática 45%. Beleza? Tranquilo? Aqui provavelmente muitos de vocês devem ter errado, mas olhem sempre dessa forma, dividam o patrimônio. Pô, tem um patrimônio, estou apostando aqui 200%, 2 vezes mais. Gente, se não tiver claro, pega HP e coloca um valor de 1 bi, coloca R$1.000, no exemplo. Coloca R$1.000 vezes 200%. Soma, vai dar R$3.000. Então, ao invés de apostar 1, apostei 3 mil. É só multiplicar lá por 2, tá bom? Então, ou seja, a gente vai ter 3 vezes aqui considerando, na verdade, né, o patrimônio mais 2 vezes, ou seja, uma aposta de 3 bilhões nesse exemplo que eu dei do nosso fundo. Ok? Então, 45%, não tem problema. Se ficar dúvidas ainda, mande lá um WhatsApp que eu explico, mando um áudiozinho para a gente ficar
mais claro possível. Mas no final das contas aqui é como falar, é matemática, tá? Beleza? Esse carinha aqui, eu vou só dar uma dica para vocês, mas a gente vai fazer ele novamente amanhã, tá bom? A resposta aqui é a letra C para quem quiser. Mas a dica que eu vou deixar aqui para vocês, ó, para ficar mais claro, é a gente colocar o patrimônio, certo? Alguém teve muita dificuldade aqui? Eu vi, alguém falou que teve uma dificuldade de taxa equivalente, tá? E aí eu vou ser muito sincero, vou chamar isso aqui que é a parte base, não estou falando de fácil, tá? Não é fácil. Então, se está com dificuldade de taxa equivalente, gente, a melhor forma é praticar. Não tem outro jeito, então tem que praticar, certo? Então, a dica aqui é entender o seguinte, quando ele fala, o fundo tem um patrimônio líquido de 1 milhão, teve uma valorização de 6 mil reais, ó. Coloca aqui os 6 mil reais, beleza? Então, valorização. Quanto é o patrimônio com a valorização de um dia para o outro, certo? Aí eu tenho o meu patrimônio aqui total, com a variação, que seria 1 milhão e 6 mil, beleza? Estou só somando esses dois caras aqui, ó. Então, eu vou cobrar as despesas e taxa de administração em cima desse valor. Eu vou fazer aqui o provisionamento, né? Eu tenho minha taxa de administração de 2% ao ano, tá? Que em percentual, aí você vão praticar isso aqui, amanhã eu vou fazer, como eu vi algumas pessoas colocando, né? Que estão com um pouquinho de dificuldade, eu vou mostrar aqui, mas já vou colocar 0,0078585. Se alguém achou essa taxa equivalente, que aqui é ao ano e aqui seria ao dia, tá? Por que é ao dia, gente? Eu estou colocando aqui. Alguém consegue me dizer aqui no chat que eu coloquei essa taxa ao dia? Vou colocar mais para cá para ficar visual, que vocês dão um printzinho aí e vão praticar isso aqui. Alguém coloca no chat aqui porque eu coloquei a taxa ao dia? Boa, porque eu vou calcular a cota diária, né? Estou fazendo a conta ao dia. A gente viu que a taxa de administração é um percentual fixo expresso ao ano que incide diariamente sobre o patrimônio do fundo, né? Então, ou seja, então falando aqui, ó, mas o patrimônio líquido já não é sem a taxa de administração, gente, é o que eu falei para vocês, tá? Eu acho que eu falei isso aqui pelo menos umas 3 vezes. Quando vocês estiverem revisando a aula, isso aqui vai entrar tranquilamente na cabeça de vocês. Mas quando a gente falar na questão patrimônio ou patrimônio líquido, gente, não se preocupe. Se ele está provisionando aqui as despesas de taxa de administração, ainda vai incidir. Tanto faz aparecer cobrança de taxa de administração, percentual fixo, expresso ao ano, deduzido diariamente sobre o patrimônio ou sobre o patrimônio líquido. Isso aqui é uma leitura contábil, tá? Então, eu posso considerar que foi líquido de alguma coisa já, né? É a mesma coisa, a gente pode fazer uma leitura aqui. Quando eu falo aqui que a taxa é líquida, eu já acho que é líquido de imposto, mas a gente tem que frisar isso muito bem, tá bom? Então, eu acho que o ponto importante aqui, que talvez seja o mais difícil e que eu acho que dificulta mais para vocês, é fazer a taxa equivalente, que a gente vai exercitar um pouquinho amanhã, beleza? Outra coisa que colocar aqui, ó, o ano com quantos dias? Para achar a conta aqui, eu vou fazer para vocês, né? E a gente vai fazer essa taxa equivalente aqui para ficar mais visual, tá? Estão vendo HP aí? Tá aparecendo na tela para vocês? Boa. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu gosto de colocar uma questão dessa que tem aqui, ó, na alternativa várias casas decimais. Isso é sacanagem de CFP, tá? Na CE não vai aparecer assim, não. Vai aparecer umas 2 casas decimais. Mas aqui, ó, quando a gente tiver uma questão que tem uma quantidade maior de casas decimais, o ideal é a gente deixar tudo aberto aqui, né? Coloca lá o F9 no geral, que aí vai dar todas as casas decimais. Consequentemente, depois a gente pode fazer um arredondamento, né? No F2, um exemplo, ou no F4, que é o que eu acho que a questão pede, são 4 casas decimais, beleza? Opa, esqueci do F. Vamos limpar primeiro HP, FFIN, FREG, e aí a gente vai achar taxa equivalente. Ó, eu tenho... professor, tenho que dizer para vocês uma coisa importante. A gente tem 3 professores aqui. O professor Antônio, que é mais antigo, ele vai na formulazinha, né, daquela I mais 1 mais I, né, elevado a tarará. Eu, professor Paulo, já vou no passo a passo aqui, utilizando HP. Eduardo já é mais
novo, ele gosta daquela programação que ele passou para vocês. Tem problema nenhum. Qual é a melhor forma, gente? A forma que vocês se familiarizem mais. Eu nunca mudei a minha forma, porque quando eu fazia com programação, eu sempre acreditei que a lei de Murphy ela funcionava bem para mim. Então, para evitar, né, um erro, eu sempre fazia ali o passo a passo, eu sabia como é que era o passo a passo para confirmar. E no final das contas eu disse, não, sabe de uma coisa, eu vou continuar fazendo assim. Então, como é que eu faço taxa equivalente? 2, enter, porque eu tenho a taxa ao ano e eu quero ela ao dia. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, tirar o percentual, coloco em decimal, né? Ah, professor, você fez rápido, vamos fazer de novo, não tem problema não. 2, enter, 100, divide 1 mais. Professor, já sei de cabeça que 2% em decimal lá, considerando acrescendo esse 1, vai ser 1,02. Tem problema nenhum, tá? Eu não faço direto, eu gosto de fazer o passo a passo. Beleza, mas aqui o que eu vou fazer? Poxa, essa taxa é o ano. Então, quando eu for elevar a potência, eu vou sempre colocar a taxa para o período que eu quero, que nesse caso aqui é um dia, né? Um dia. E aí perguntaram qual é a base de dias que eu utilizo. Lembra que fundos é dias úteis. Então, eu vou utilizar sempre a base padrão de 252 dias úteis, que dá exatamente 21 dias úteis por mês, tá? Então, 252 divide. E aí ele vai me dar a potência, o número que eu vou elevar para achar a taxa ao dia. Então, eu aperto aqui, ó, YX. Lembra que eu acrescentei 1 e tirei o percentual? Aí eu vou lá, ó, tiro 1 e multiplico por 100, que aí eu acho a taxa equivalente ao dia. Isso é para dizer o quê? Que 0,07858,494 percentual ao dia é equivalente a 2% ao ano, beleza? Então, mais uma vez, ó, para a gente praticar, certo? 2, enter, 100, divide, 1, mais. Aí vou colocar, vou elevar esse número aqui a potência que seria o n, né? O período que eu quero, que é o quê? 1. Só que eu quero 1 e eu tenho 252 dias úteis, que é um ano, né? Então, acha aqui o fator lá que eu vou elevar minha potência. Para elevar a potência, eu coloco YX, Y elevado a X. Tirei o 1 que eu adicionei, multipliquei por 100, e aí eu acho a minha taxa ao dia. O que é importante entender aqui? Muita gente vai na gana aqui de fazer logo a questão e vi que tem outras despesas, né? Além da taxa de administração. Eu tenho despesa de auditoria externa e de custódia. Ah, professor, tem que saber a lista das despesas? Não, falou aqui que é despesa, blá, 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 soma esse danado aqui e subtrai sobre o patrimônio, né? Que vai ser diluído sobre o patrimônio. Então, aqui, o que eu vou fazer? Tem que entender que é matemática básica, né? A gente aprendeu isso aqui no jardim. Estou dizendo que vocês são obrigados a lembrar, não, tá? Mas o percentual, ele sobrepõe a subtração. Então, primeiro eu tenho que achar o percentual. Se eu fizer 1 milhão, e o meu patrimônio é quanto? 1 milhão e 6, né? Se eu fizer 1 milhão e 6 e tirar 500 de custódia e 330 de auditoria externa, e depois se eu calcular o percentual, tá errado. Então, primeiro eu vou calcular o percentual, tá? Que é o quanto ao dia? 0,07858,5. Arredondei aqui no final, tá? Percentual, ele me dá em reais, ó. Quanto é que representa a taxa de administração para esse administrador ao dia? R$ 79. Só que eu quero o patrimônio líquido de taxa de administração, que dá quanto? R$ 1.005.920,94. Aí aqui sim eu posso tirar despesas com auditoria, 330, né? Despesa com auditoria, 330, menos despesas com custódia, 500, menos. Qual é meu patrimônio líquido de fato? Líquido de despesas e taxa de administração? R$ 1.005.90,94. Beleza? Aqui no final ele me deu uma informação, ó. 8 mil cotistas. Serve para quê? Para nada. Eu vou usar o quê? 10 mil cotas, porque quando eu quero achar o valor da cota, eu pego o patrimônio, ou posso chamar de patrimônio líquido, e divido pela quantidade de cotas, que nesse fundo é 10 mil. Então, dividir bonitinho, me deu o quê? Letra A, professor, tem que arredondar aqui para saber, né? Então, deixa eu só puxar
esse danado para cá. E aí a gente vai colocar aqui para ver as alternativas. Então, tem aqui, ó, letra A, letra B, letra C. Como é que eu sei que é a letra C? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Pega aqui o F, 6. Então, já matou aqui a letra C, de CEA, de certificado, de questão cabulosa, tá bom? Então, vamos embora. A gente vai colocar isso aqui, vai discutir essa questão amanhã também, tá? Mas já está gravado também, vocês podem revisar sem problema nenhum. Mas, novamente, amanhã eu vou fazer essa questão, porque muitos de vocês falaram da dificuldade de fazer taxa equivalente. Mas percebi também durante a explicação aqui que alguns tiveram uma dúvida em relação a essa estruturação. Tira uma fotinha disso aqui e tentem fazer, tá bom? Porque aqui é conceitual, né? É aquele esquema que eu falei que a gente precisaria, né, tá com a mente, né, cravada, tá cravado na mente da gente, beleza? Então, qualquer coisa, mandem para mim lá no WhatsApp, a gente já discute ainda hoje, ou amanhã eu vou fazer novamente essa questão, beleza, gente? Então, não se preocupe. Questão desse nível cai na serra? Acredito que não, mas se cair, vocês já estariam preparados, né? Beleza? Então, a resposta certa aqui, letra C, de questão cabulosa, que vai ter sempre uma questãozinha cabulosa para trabalhar a nossa vida, né? Que não seja nesse nível. Porque se for também nesse nível, vocês vão responder aqui com os pés nas costas, certeza. Ok? Então, estou acompanhando aqui as dúvidas, depois eu vou fazer um filtro e a gente vai trocar ideia. Gente, lembrando, tá? Às vezes a gente excede um pouquinho o horário por conta das questões, certo? Inclusive, eu estou aqui na vontade de já ir para o meu jogo, começou 9h30, mas não tem problema nenhum, a gente está aqui realmente para resolver essas questões. Mas quem não puder participar até depois das 9h30, fiquem tranquilos que isso aqui está tudo gravado, vocês vão poder participar, rever essa aula sem problema nenhum e podem mandar as dúvidas para a gente, sem problema nenhum, tá bom? Então, não quero obrigar que vocês fiquem também muito além do tempo. Ok? Então, já está terminando, questão 8, 9 e 10, estão 3 questõezinhas para a gente terminar e aí libero todos vocês. Segunda classificação CVM, Fundo de Renda Fixa Simples. Gente, desconfie numa questão que tem 4 alternativas e tem uma grandona. Possivelmente, na grande maioria das vezes, essa grandona está bem completa ou vai atrapalhar, vai dar uma rasteirinha na gente. Mas, pô, fundo de renda fixa referenciado, a gestão não pode ser ativa. A gestão dele é indexada, é passiva, então ele quer acompanhar o benchmark, certo? Na leitura da letra B tem, aplica pelo menos 95% do patrimônio em ativos que acompanham, direto ou indiretamente, determinado índice de referência, legal, ingessa a estratégia indexada, além de investir pelo menos 80% do seu patrimônio em títulos públicos federais ou privados, considerado de baixo risco de crédito pelo gestor. Achei ela bonita, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C, aplica pelo menos 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais. Não necessariamente, porque o que ele exige aqui, ó, que 80% seja em títulos de baixo risco de crédito, né? E não é pelo menos 95%. Pelo menos 95% é na estratégia, no risco de mercado. E a letra D não seria, porque ele fala deve possuir no mínimo 67% em ativos de renda fixa, né? A regra geral é 80% no mínimo em títulos atrelados a juros, índice de preço ou ambos. Então, a resposta realmente grandona aqui, a alternativa B, seria a resposta correta. Beleza? Passando para 9, uma questão conceitual, certo? Aquisição dos ativos... Desculpa, tem que ler a questão, né? A cota de um fundo é calculada pelo valor de aquisição dos ativos elimina. Por quê? Eu tenho que precificar o meu patrimônio. Como é que eu faço isso? Marcando os títulos a valor de mercado. Então, já de cara, se eu já sei esse conceito, eu eliminaria essas duas, nem vou ler o resto. Então, é o valor de mercado dos ativos menos despesas em taxa de administração, né, também que pode entrar aqui, mais receitas, ou seja, pode entrar realmente receitas no fundo, advindo, né, dessa marcação mercado, ou outras receitas de dividendos, alguma coisa do tipo. Pelo número de cotas, ou seja, divide esses danados aqui, o valor de mercado, tira as despesas, mais receita, acha o patrimônio líquido, divide pela quantidade de cotas. Então, a C de certificados, de especialistas em investimentos já está correta, porque aqui ele fala de mercado mais despesas menos receita. Receita é lucro, então o lucro entra somando e não subtraindo.
E para dar um Zé Fini e liberar vocês hoje, que segurei até um pouquinho mais, tá? Mas foi importante, a gente responde aqui a questão número 10. Segundo a classificação CVM, o Fundo de Renda Fixa Simples pode ter em seu patrimônio, pode ter, né? Ele não vai determinar a regra de no mínimo. Pode ter debêntures, investimento no exterior e operações de arbitragem. A gente vai associar esses três a risco, né, gente? Lembra que esse cara é super simples. Por enquanto, eu não sabia essa história de investimento no exterior. Mas aqui a gente já eleva um pouquinho o grau de risco quando você tem ativos emitidos no exterior. Então, esse fundo não pode ter, em hipótese alguma, ativos que possam trazer volatilidade para o fundo, né? Ele é para ser super conservador. Então, debênture, que é um título um pouco mais arriscado em termos de nível de crédito, investimento no exterior, tanto mercado ou crédito pode ser um pouco maior, e operações de arbitragem, que é um nível de risco um pouco maior também, não poderiam ter, só me sobra títulos de instituição financeira com risco de crédito semelhante aos títulos da dívida pública federal, que pode ter, sim, também na carteira, mas a concentração maior seria em títulos públicos federais. Mas esses caras aqui, em hipótese alguma, pode ter no fundo de renda fixa simples. Beleza?